Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês Silêncio, de Edgar Allan Poe. Então coloque os fones, apague as luzes e boa história. Escuta, disse o demônio pousando a mão sobre minha cabeça. O país de que te falo é um país lúgubre na Líbia, às margens do rio Zaire. E ali não há repouso nem silêncio. As águas do rio, amarelas e insalubres, não correm para o mar, mas palpitam sempre sobre o olhar ardente do sol, com um movimento convulsivo. De cada lado do rio, sobre as margens lodosas, estende-se ao longe um deserto sombrio de gigantescos nenufares, que suspiram na solidão, erguendo-se para o céu em longos pescoços espectrais e meneando tristemente as cabeças serpenteantes. E do meio deles sai um sussurro confuso, semelhante ao murmúrio de uma torre subterrânea, e os nenufares, voltados uns para os outros, suspiram em solidão. E o seu império tem por limite uma floresta alta, cerrada, medonha. Lá, como as vagas em torno das híbridas, pequenos arbustos agitam-se em repouso. Pequenos arbustos agitam-se sem repouso, contudo, não há vento no céu. E as grandes árvores primitivas oscilam continuamente com um estrépido enorme, e dos seus cumes elevados filtra gota a gota um orvalho eterno. A seus pés contorcem-se num sono agitado flores desconhecidas, venenosas, e por cima de suas cabeças, com um ruge-ruge retumbante, precipitam-se as nuvens negras a caminho do ocidente, até rolarem as cataratas para trás da muralha abrasada do horizonte, e nas margens do rio Zaire há repouso, nem silêncio. Era noite, e a chuva caía enquanto caía. Era água, mas quando chegava ao chão, era sangue. E eu estava na planície lodosa, por entre os nenufares, vendo a chuva que caía sobre mim. E os nenufares, voltados uns para os outros, suspira na solenidade de sua desolação. De repente, apareceu a lua através do nevoeiro fúnebre, vinha toda carmesim, e ao meu olhar, caiu sobre um rochedo enorme, sombrio, que se erguia à borda do Zaire, refletindo a claridade da lua. Era um rochedo sombrio, sinistro e de altura descomunal. Sob o seu cume estavam gravadas algumas letras. Caminhei através dos pântanos de nenufares, até a margem para ler as letras gravadas na pedra, mas não pude decifrá-las. Ia voltar lá quando a lua brilhou mais viva, mais vermelha. Olhando outra vez para o rochedo, distingui só caracteres, e esses caracteres diziam: desolação. Levantei os olhos na crista do rochedo. Estava um homem de figura majestosa. Pendia-lhe dos ombros a antiga toga romana, cobrindo-se até os pés. Os contornos de sua pessoa não se distinguiam, mas as feições eram da divindade, porque brilhavam através da escuridão e da noite do nevoeiro. Tinha a fronte alta e pensativa, os olhos profundos e melancólicos. Nas rugas do semblante, liam-se as lendas da desgraça e da fadiga, o aborrecimento da humanidade e o amor da solidão. Escondi-me no meio dos nenufares para ver o que aquele homem ali fazia. E o homem assentou-se no rochedo, deixou pender a cabeça sobre a mão e espairou a vista pela soledade. Contemplou os arbustos buliçosos e as grandes árvores primitivas. Depois, ergueu os olhos para o céu e para a lua carmesim. Eu observava as ações do homem escondido em meio nos nenufares. O homem tremia na solidão. Todavia, a noite avançava e ele continuava assentado sobre o rochedo. Então, o homem desviou os olhos para o céu, para o rio lúgubre, para as águas amarelas do Zaire e para as legiões sinistras dos nenufares. Escutou-lhes os suspiros melancólicos e as oscilações murmurantes, e eu o espreitava sempre de meu esconderijo. O homem tremia na solidão, todavia a noite avançava e ele continuava assentado sobre o rochedo. Embrenhei-me nas profundezas longínquas do pântano, caminhei sobre as flores dos nenufares e chamei os hipopótamos que habitavam a espessura do bosque. E os hipopótamos ouviram o meu chamado, e vieram os berremotes até o pé do rochedo, e soltaram um rugido medonho. E eu, escondido por entre os nenufares, espreitava os movimentos no homem, e o homem
tremia na solidão. Todavia, a noite avançava e ele continuava assentado sobre o rochedo. Então, invoquei os elementos e uma tempestade horrorosa rosa sobreveio. E o céu tornou-se lívido pela violência da tempestade, e a chuva caía em torrente sobre a cabeça do homem, e as ondas do rio transbordavam, e o rio espumava enfurecido, e os nenufares suspiravam com mais força, e a floresta debatia-se com o vento. O trovão ribombava e o raio flamejava, e assim o rochedo estremecia. Irritei-me e amaldiçoei a tempestade, o rio e os nenufares, o vento e as florestas, o céu e o trovão. E na minha maldição os elementos emudeceram, e a lua parou na sua carreira, e o trovão expirou, e o raio deixou de flamejar. As nuvens ficaram imóveis, e as águas tornaram a repousar em seu imenso leito. As árvores cessaram de se agitar, e os nenufares não suspiravam mais, e na floresta não se tornou a ouvir o mínimo murmúrio, nem sombra, nem som vasto, deserto sem limites. Olhei para os caracteres escritos no rochedo, e agora os caracteres diziam: silêncio. Volveu outra vez os olhos para o homem, e seu rosto estava pálido de terror. De repente, levantou a cabeça e ergueu-se sobre o rochedo, e pôs o ouvido à escuta. Mas não se ouviu nenhuma voz no deserto ilimitado. E os caracteres gravados no rochedo diziam sempre: silêncio. E o homem estremeceu e fugiu para tão longe que jamais tornei a vê-lo. Ora, os livros dos magos, os melancólicos livros dos magos, encerraram belos contos, esplêndidas histórias do céu, da terra e do mar poderoso, dos gênios que têm reinado sobre a terra, sobre o mar e sobre o céu sublime. Há muita ciência na palavra das síbilas, e das florestas sombrias de Dodona saíam outrora oráculos profundos. Mas jamais se ouviu uma história tão espantosa como essa. Foi o demônio que me contou, assentado de um lado na solidão do túmulo. Quando acabou de falar, desatou de rir, e não pude rir com ele. Ele me amaldiçoou, e então o lince que vive eternamente no túmulo saiu do seu esconderijo e veio a se deitar nos pés do demônio, olhando fixamente em suas pupilas.